Boa noite, galera, aqui é o Arthur de novo. Eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês daquela série de dicas, sei lá se ainda tem a série Dicas volume X no YouTube ou não, mas essa é a ideia desse vídeo, é dar alguns toques, algumas dicas que pode ser importante, pode salvar aí a vida de vocês para não quebrar algum carrinho, principalmente para quem está iniciando agora no hobby. Essa era a minha ideia sempre, né, a ideia inicial da RC Brazuca era justamente isso, era dar a experiência que eu tive com meus carros, com meus radiocontroles, passar para as pessoas que estão entrando agora no hobby para não cometer os mesmos erros que eu cometi e, quem sabe, evitar problemas, gastar dinheiro ou quebrar carrinho desnecessariamente. Então eu anotei aqui algumas informações. E vamos lá, eu vou falando uma por uma do que eu deixei anotado aqui, que deve ser útil para algumas pessoas ou não, principalmente para quem está começando agora. Primeira dica aqui que eu vou falar é, quando você tem um carrinho off-road, todo mundo quer dar pulos com ele. Você faz uma rampinha, você gosta de pular, ou você pula da escada, mas alguma coisa você vai acabar pulando com o carrinho. E como vocês já viram no meu vídeo, você consegue controlar a inclinação do carrinho, né? Você pula, se ele está caindo de frente, você acelera, ele faz isso. Ou se ele está caindo atrás, é o contrário, né, galera? Bom, enfim, o que seja, você controla ele no ar, agora eu não lembro de cabeça. Mas o que acontece nessa brincadeira de acelera... Vou até pegar o rádio aqui. Nessa brincadeira de acelera e breca assim no ar, que é para você movimentar ele. Nisso, você pode precisar acelerar para ele voltar para a posição, para cair com as quatro rodas no chão. Só que ao cair no chão, a principal coisa que você tem que fazer é soltar o acelerador. Solta o gatilho. Você está com ele na mão assim, ó, controlando lá, larga. Deixa no neutro aqui. Por quê? Se você cair com o carrinho segurando o freio, principalmente em carrinho nitro, que o freio é mecânico. Não, nitro não tem muita chance, nem em nitro nem em elétrico tem muita chance de quebrar, vai, freando. Porém, se você cair com o carrinho elétrico acelerando, você tem uma chance muito grande de quebrar algum diferencial, porque a potência do motor elétrico, o torque dele é muito grande, e a hora que você cair no chão com as quatro rodas tracionando, você vai dar um tranco muito grande no spur gear, e você pode quebrar o spur gear, ou quebrar um dog bone, alguma coisa pode acabar quebrando. Então, a dica é essa: tá pulando com o seu carro off-road, na hora que vai cair no chão, solta. Você pode quebrar, inclusive eu vi acontecer o cubo de roda, onde tem o hexagonal, ele acaba virando um círculo ali, destruiu o hexagonal. Então, dica é essa: pulou com o carrinho, na hora de cair, solta o acelerador. Outra coisa, essa aqui é bem válido para a Summit. A Summit, quem não sabe, ela tem bloqueio dos diferenciais, tanto o diferencial dianteiro quanto o diferencial traseiro. E é bem útil, principalmente quando você está andando em off-road, você está andando em pedras, você está andando em, sei lá, em algum lugar que você precise de tração bloqueada. E já aconteceu comigo, eu tinha esquecido, graças a Deus não quebrou nada. Eu estava com ele bloqueado, os dois diferenciais dianteiro e traseiro, e esqueci, estava brincando com ele, dando até alguns pulos. Pelo amor de Deus, nunca pule com a Summit com os diferenciais bloqueados. O ideal, você só vai bloquear o diferencial da Summit quando você estiver escalando, quando você estiver em algum terreno que precise mesmo. Saiu disso, desbloqueia. Você vai andar na terra, não, a terra até que você pode, mas você vai andar no asfalto, você vai andar no chão, no quintal, tira o bloqueio, deixa solto. Isso vai evitar muito problema de quebrar diferencial. E jamais, jamais, jamais pule com os diferenciais bloqueados, beleza? Próxima coisa é nunca usar pneus diferentes, pneus de outras marcas no mesmo RC. É muito comum, às vezes você, comigo por exemplo, gasta mais os pneus dianteiros, é normal, porque acho que é o que mais drifta, né, no carrinho. E, bom, depende, se o peso for muito grande do carro é o traseiro que vai fazer mais esforço, então ele vai gastar mais rápido. Mas, o que acontece? Muita gente faz igual ao automóvel. Pô, os dois da frente tá gasto, mas os dois de trás estão bom. Eu vou comprar só dois. Aí, tipo, tava usando o Alfa RC, acabou comprando o Syntec e tem lá dois pneus na frente Alfa RC, dois pneus atrás da Syntec. Não façam isso, gente. Outra coisa também, eu já mostrei em outro vídeo, a hora que você for comprar pneus,
prestem atenção no modelo. Tanto a Alfa RC quanto a Syntec ou outras marcas mesmo importadas, existem vários modelos com diâmetros diferentes de pneus. E isso é o problema. Diâmetro diferente em pneu dá um problema enorme. Você vai estressar demais o diferencial central, caso você tenha. Você vai estressar demais a embreagem do seu carro, caso ele seja nitro. E se for um carro 1:10 igual ao meu Sakura, você vai destruir a correia. É simplesmente isso. Você não pode ter carros com diâmetro diferente, com pneu diferente, de diâmetros diferentes na frente, atrás ou em qualquer uma das ocasiões. Os 4 pneus precisam ter o mesmo tamanho, sempre. Uma coisa só que vai aliviar isso é se você tiver um diferencial central. Só que diferencial central ele também tem uma viscosidade. Se a viscosidade for muito grande, é a mesma coisa que não ter um diferencial. Então o que vai acontecer? Você vai perder a aderência, você vai gastar demais o pneu. Se for igual ao meu carrinho, meu Sakura, que é correia, então adeus correia. Você vai destruir ele só porque você usou pneus diferentes e marcas e diâmetros diferentes. Beleza? Não façam isso. Outra coisa, para carrinho elétrico principalmente, pinhão muito grande. Galera, sempre leve em consideração o tamanho de pinhão e coroa que vem de fábrica no carrinho. Se você comprar um carrinho usado, tá com pinhão lá, já veio nele, dá uma olhada no site do fabricante, porque lá diz qual que é a configuração original. Se você comprar, por exemplo, o Revo, que eu sei lá, deve ser 60 de coroa e 60 dentes a coroa e não sei, 20 e pouco o pinhão. Eu tô chutando valores, hein, galera. Não tentem tirar esse pinhão de 20 e jogar um de 30, porque você está colocando 10 dentes a mais. Fazendo isso, você vai superaquecer todo o sistema e você vai aumentar o esforço de forma absurda. Não deve fazer isso. Não achem que é só tacar um pinhão gigante no carrinho que ele vai aguentar, que vai correr pra caramba, porque não é bem assim. Tem que ser feito todo um cálculo e tem um limite para isso. Claro que você consegue fazer uma volta ou outra, assim, dá algum problema, mas você não pode fazer isso a longo prazo, certo? Próxima coisa que eu ia falar, isso é muito comum acontecer, eu vejo acontecer às vezes no cab também, que é servo queimar por não definir o endpoint. O que é o endpoint? Eu devia ter pego um carro aqui para mostrar. Ó, vamos supor que isso aqui é o braço, o horn, né, do servo. Ele vira para um lado e para o outro. O servo, ele tem um limite. Se o limite dele é assim, para esse lado é assim, o que é o ideal? Você diminuir um pouco esse limite. Em vez de deixar 100% para a esquerda e 100% para a direita, deixa 95% e 95%. E ainda leve em consideração uma coisa. Acontece, por exemplo, na direção do meu bug Ofna, o servo ele empurra o sistema de direção. O sistema de direção, para um dos lados ele vira frouxo. Ele gira frouxo. Para o outro lado ele encosta. Esse encostar aqui, se você encostou com o braço do servo, com tudo assim, ó, e mesmo assim ainda está forçando, fazendo aquela força aqui, tentando ir mais do que o limite, você está forçando demais o servo. Então o que você tem que fazer? Fazer o braço parar antes de bater em alguma barreira. Não deixem o servo empurrando toda hora, fazendo aquele barulhinho de trepidação, porque isso acaba com o servo, isso esquenta demais o motor e o motor, é óbvio, queima. Então, extremamente importante definir endpoint nos servos de direção ou nos servos de freio, qualquer servo que for. Não deixem eles trabalhando sempre no máximo e forçando, certo? Outra coisa relacionada a servos, isso aqui é mais direcionado a carros da Traxxas, por usarem aquele setup de 2 servos para direção. Igual a Summit, Revo e Revo, acho que T-Max, os mini Revos também, todos eles assim funcionam com o sistema de 2 servos. O que você tem que fazer quando você tem esses 2 servos? Alinhar eles. O que acontece? O que aconteceu na minha Summit quando ela veio de fábrica? Prestem atenção, de fábrica ela veio com esse problema. E eu já ajudei um amigo lá do CAB também a corrigir esse problema, que é os braços do servo assim, ó, tá um nesse sentido e o outro assim para baixo. Ou seja, eles não estão alinhados, certo? É um ali e o outro aqui, ó, os dois de frente um pro outro certinho, porque eles trabalham em conjunto. Então não adianta você estar com um aqui reto e o outro lá para cima, porque a hora que esse aqui descer, ele vai descer até aqui embaixo, e esse já vai estar lá virando, vai estar entortando, vai estar mais que vedeola.
Então, alinhar os servos para ter uma direção corrigida, para você não ter um servo forçando o outro. Quando você não tem eles alinhados, o que acontece? Um servo vai estar forçando o outro e o outro vai estar lá superaquecendo. Aliás, os dois, porque um vai estar forçando, o outro não vai querer ir para a posição que o outro está forçando e os dois podem queimar. Então, alinhar servos. O que mais eu coloquei aqui? Selar as rodas quando você for andar na areia. Gente, honestamente eu perdi um jogo de pneus Crime Fighter da Proline, que são tipo pneus profissionais de off-road para bug, porque todo pneu de RC, com exceção de crawler é legal que até segura o ar dentro, né? Mas com exceção do crawler, todo carrinho automodelo tem furo nas rodas, furinhos assim que quando você aperta o pneu você escuta o barulho, tipo um assovio, que é o ar passando por esse furo, saindo e entrando no pneu. Esses furos são um grande problema quando você vai andar na areia da praia, ou principalmente igual eu que andei em duna de areia branca, que é uma areia bem fininha. Por quê? Porque entra areia toda no pneu. E aí, para tirar, é um parto. Por que é um parto? Porque aí você tem que descolar o pneu. Agora, alguém aqui já tentou descolar um pneu coladinho para ver a dificuldade e os rasgos que você faz no pneu? O certo é você jogar, tipo, deixar ele fervendo dentro de uma panela com água quente, mas sei lá, o que eu fiz? Eu cortei o pneu, de verdade, eu fiz uns furinhos bem pequenininho, acelerei aí e jogou toda a areia para fora do pneu, porque o pneu também já estava ficando gasto, então eu não queria ter tanto trabalho. Então minha dica, você vai andar num lugar com água, você vai andar num lugar com areia, taca um silver tape no furinho. Silver tape no furinho ficou meio pornográfico, né? Taca uma fita no furo da roda. Taca um silver tape, que é muito bom pra isso. Silver tape segura pra caramba. Mas sei lá, se você tiver aí uma fita também com uma boa resistência, que grude bastante, também serve. Só acho que tipo fita crepe, essas coisas aí não segura muito bem não. Você vai acabar se arrependendo depois. Certo? Essa é a dica. Tampe os furos do pneu, senão vai encher de areia. Outra coisa, selar o ESC antes de andar na areia também. Eu tive esse problema, galera. Honestamente, eu não ando de novo com o meu bug Hyperset na areia antes de colocar alguma proteção em volta do ESC. Por quê? Cara, ficou uma crosta de areia nele que eu não consigo tirar, só raspando mesmo. Nem com pincel, nem com spray, nem com secador de cabelo, nada tá saindo, tá meio que grudado. E, bom, vai ficar daquele jeito. A hora que der merda, fazer o quê? É mais fácil dar merda usando ele. É melhor de merda eu usando ele do que eu tentando, cutucando lá e acabar arrancando algum componente da PCB dele. O que eu recomendo a vocês? Vai andar na areia? Se você gosta, mora perto de lugar que tem areia, compra um ESC à prova d'água. Pô, se o ESC é a prova d'água, imagine a prova de areia, né? Com certeza ele é. Outra coisa, protege ele de alguma forma. Uma coisa legal para se fazer a hora que você vai andar assim na areia, algum lugar que pode molhar o ESC também, coloca ele dentro de uma bexiga. Uma bexiga, ou em alguns lugares do Brasil, fala balão. Aqueles balão que se assopra para ter em aniversário de criança, coloca dentro daquilo. Mas se o ESC tem aquela ventoinha, o cooler ou o fan, desconecte ele antes. Não deixe ele rodando lá sem ter ar para refrigerar, porque ele vai acabar queimando. E não abuse, ande um pouco, para ver, porque como você não vai ter ventilação, ainda vai estar dentro de um balão, uma bexiga, ele vai esquentar, com certeza. Então, anda um pouco e para, mas pelo menos você não vai deixar de brincar, né? Mas sele ele antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Um problema que eu tenho aqui também eu moro muito perto da praia aqui na Bahia. E o que está começando a acontecer com meus carrinhos? Ferrugem. Exatamente, galera. Mesmo sem ter andado com alguns modelos na praia, eu comecei a ver que alguns pontos de ferrugem, por causa de maresia mesmo, tá aparecendo, principalmente na Summit. Logo na minha Summit, né, galera? Os toe links, os turnbuckles, push rod, tudo dele que é de ferro, tá dando corrosão. Tá mesmo, tá enferrujando. Então a dica existem alguns silicones em spray que você pode borrifar no seu carrinho para evitar isso. Não vai borrifar no carrinho inteiro, porque eu acho meio feio um carrinho todo brilhante de silicone.
mas tem alguns tipos de silicone seco. Existe spray de silicone seco, que é bem legal, dá uma borrifada aí em qualquer coisa até que tenha na sua casa aí que pode enferrujar, que vale a pena. Que é um meio de proteger o carrinho que eu devia ter feito na Summit logo que eu cheguei. E estou agora aí 1 ano depois me arrependendo disso. Última dica que eu vou dar, que essa é a última que eu lembro, que é a que eu anotei aqui na minha colinha, é não usar trava-rosca nas rodas. Pois é, galera, por que não usar trava-rosca nas rodas? Eu perdi uma roda da Summit por causa disso, porque o parafuso sempre soltava e eu insisti em usar o mesmo X. O ideal era eu ter comprado um outro S, que é aquele que é todo cortado, que ele trava e não volta, e fiquei usando sempre os originais, e toda vez soltava, e falei, quer saber, eu vou tacar um trava-rosca aqui pra essa merda não sair. E não saiu, realmente, isso que aconteceu, não saiu. O que aconteceu depois? Eu fui fazer com toda a força, tentar desrosquear, ele acabou rodando solto, fez o X virar um círculo. Eu destruí a roda, de verdade. Mas tudo bem, eu estou usando ela ainda, porque não vou comprar outra só por causa disso. Parei de gastar tanto dinheiro com a RC. Mas a dica é essa: você vai colocar trava-rosca, não coloca nem uma gota, coloca tipo, sei lá, molha uma agulha e põe lá, porque você pode correr o risco mesmo de destruir a roda só por causa do trava-rosca. Tudo bem que eu acho que eu exagerei no negócio, mas eu acho que não vale a pena não. Dá uma travada legal com a mão. Existe alguns modelos que tem a trava, até o Sakura tem, que eu nunca me preparo para um vídeo, né, galera? Mas a parte de trás da rosca tem vários serrilhados assim, que a hora que você prende ela na roda, ela não volta. Isso é muito bom, é o tipo de rosca ideal ali para não escapar quando você está brincando. E é isso, galera. Foram algumas dicas rápidas aqui. Provavelmente, tipo, 90% das pessoas que acompanham a RC Brazuca já sabe tudo isso, não comete mais esse erro. Mas todo dia tem uma pessoa nova também assistindo aí meus vídeos na RC Brazuca, então é bom alertar esse tipo de pessoa para evitar quebras aí. Beleza? E uma coisa que eu devia falar sempre, eu não falo, galera, se inscrevam na RC Brazuca no YouTube e no RC Brazuca do Facebook, para aprender tudo aí que eu puder ensinar e ver tudo que está acontecendo de novidade e coisas legais aí do mundo RC. Beleza, galera? Tchau, tchau.